Olá, meus jovens, cá estou eu novamente com mais um vídeo e dessa vez o filme que eu vos trago é Frenesi, do original Frenzy, Frenzy, dirigido pelo mestre Alfred Hitchcock. Frenesi é um filme que eu considero muito subestimado, eu achei ele muito subestimado pelo público em geral. Eu esperava algo bem mais medíocre, mas ele me surpreendeu de certa forma em vários pontos. Frenesi é curiosamente considerado o filme mais violento do Alfred Hitchcock. E é o penúltimo da carreira dele, o último que ele fez na Inglaterra, aliás. Só que pra mim Os Pássaros é o filme mais violento do Hitchcock, claramente. Os Pássaros é muito mais violento, quer dizer, entre aspas, porque Frenesi tem umas cenas de estupro, de violência gráfica, dessas coisinhas aí. Mas assim, violento mesmo pra mim é Os Pássaros. Claro, o Frenesi ele tem toda uma temática mais pesada, mas é aquilo que eu já disse. Frenesi é um filme mais pesado. E aquilo que eu disse, ele foi o penúltimo filme que o Alfred dirigiu e o último que ele fez na Inglaterra. E as inspirações dele para esse filme são claras. Ele só pegou tudo que já deu certo no passado e jogou nesse filme. Tudo que ele fez em Um Homem Errado, Intriga Internacional, que são para mim as maiores inspirações dele, ele reutilizou, né? Aquela velha história do personagem que se dá mal, enfim, mas ele saiu reutilizando as ideias dele. Intriga Internacional e O Homem Errado, para mim, são as maiores inspirações dele nesse filme, não é mesmo? É, é aquilo, não é muito original. Ele é um filme de suspense, de investigação e terror. Não é, ele então é o terceiro filme de terror feito pelo Alfred Hitchcock. E é aquilo, ele não apresenta nada de original, então acho que é isso que deve ter decepcionado muita gente. Ele é aquele filme que reutiliza muitas ideias. E o que ele tem em comum com outros filmes é que ele tem aquele velho personagem que se dá mal o filme inteiro. O personagem que é inocente, que se ferra. O assassino o assassino desse filme, ele é contado logo nos 30 minutos, porque o Hitchcock não acreditava nessa história de assassino, descubra quem é o assassino. Se bem que Intriga Internacional é mais divertido e O Homem Errado é bem mais tenso, não é mesmo? O que acontece é que, na minha opinião, uma coisa em Frenesi que eu não sei é porque ele parece ser um filme em que nada acontece. Eu tenho é uma sensação tão estranha. Eu gostei do filme, eu gostei muito, mas a sensação que ele deixa de que nada aconteceu. 1 hora e 55 minutos e a sensação que se tem é que nada aconteceu. Vou resumir a trama aqui pra você. Simples. O nosso protagonista, que é interpretado claramente pelo Fred Mercury da Shopee com desconto, ele é um homem totalmente apático, não é mesmo? Ele não tem uma reação, é bruto, um boçal. E o corte ali do filme, a primeira cena do filme, quando dá o corte, o Hitchcock ele faz essa brincadeira com a gente para nós pensarmos que ele é o assassino. Até 30 minutos de filme a gente descobrir que ele não é. 30 minutos, sim, 30 minutos. Então o que que ocorre? O nosso protagonista ele começa a receber, ele após a ex-mulher dele, com quem ele foi casado por 10 anos, ser morta, e a empregada vê ele perto da empresa onde ele trabalha, ele é acusado de ter matado a esposa dele. E agora ele é perseguido pela polícia, sendo acusado de ter matado a esposa dele. E é isso aí o filme. É isso. O filme nem faz questão de esconder pra gente quem é um assassino. O Hitchcock não achava eficiente essa história do descubra o assassino. O assassino, quem será? Será ele? Não, então em 30 minutos a gente já descobre quem é o assassino. Uma pena. Uma pena é porque demora 30 minutos até a trama engajar. Então se você não desistir, você pega a trama engajada. Agora se você não tem muita paciência, você, né, não consegue passar 5 segundos num vídeo do TikTok, eu sinto muito pra você. Você já se deu mal. Pois é. E a trama é só isso. Acabou. É isso aí. Mas é divertido acompanhar, pelo menos pra mim. Só que, por exemplo, o cara acabou de ser acusado de um assassinato.
Ok. E aí ele tem uma namoradinha, que é a coisa mais aterrorizante desse filme, essa namorada dele. Eles vão para um hotel e eles vão fazer ali um momento de interação, né? Já dizia Alex Delarge de Laranja Mecânica, um entre sai, entre sai. E aí, tem, em questão de, sei lá, quatro, três cenas, eles já estão do lado de fora do hotel conversando sobre essa história do assassinato. E, cara, o cara tá sendo perseguido por metade da polícia do estado. O que é que ele faz? Senta num banco, ao ar livre, como se nada tivesse acontecido. É sério, não dá pra engolir isso. Não dá. Bem, esse filme eu acho peculiar porque o Hitchcock ele se rendeu à nudez. Nós temos três cenas de nudez. São três cenas de nudez aqui nesse filme. E que são bizarras, porque são totalmente descaracterizadas do Hitchcock. Pra quem diz que Os Pássaros é o filme mais descaracterizado, menos Hitchcock do Hitchcock, eu te apresento Frenesi, que é claramente mais descaracterizado. Até porque, como eu já disse, o Hitchcock só reutiliza técnicas que ele já usou. Isso é ruim? Não, pra mim não. Mas pra quem vai assistir Frenesi esperando uma obra-prima, nossa, filme genial, sinto muito, não vai dar não. Todos os atores desse filme eram desconhecidos do público. Então ele não apresenta rostos conhecidos. Então eu acho que isso já explica também porque a história desse filme é peculiar, porque o Hitchcock, depois do fracasso de Cortina Rasgada, ele precisava de um filme que revigorasse. Então o que, que ele fez? O que, que ele fez? Se rendeu a muitas convenções do gênero ação e terror. Ou perdão, suspense e terror, incluindo a nudez. E personagens feios. Pois é. Bem, eu não vou esconder. O assassino aqui é o amigo loiro do nosso protagonista, que eu acho que o nome dele é Robert Husk. É, Husk. Husk é o nome dele. E assim, da primeira ele não parece ser uma pessoa, um assassino, até ele matar a ex-mulher do nosso protagonista, numa cena bizarra e assustadora. E ele não tem tanto cara, característica. Melhor dizendo, vamos aqui, os personagens desse filme, melhor dizendo, não são marcantes. Nenhum deles. Você vai terminar de assistir esse filme e acabou-se. Acabou, é isso. Por exemplo, você não vai ficar na sua cabeça daquele personagem, como é o caso do Norman Bates de Psicose, mas também tô pegando pesado que ele compara Psicose com Frenesi. Mas ainda assim, é só para comparar aqui. O assassino, ele não é marcante. Tanto, gente, só para você ter uma ideia, ele aparece quatro vezes em 80 minutos de filme. Então, e aí você pensa, ok, mas tem vilão de filme que aparece por 3 minutos de filme e ainda assim é muito marcante. Mas não é o caso desse assassino aqui. Ele não tem um pingo de personalidade. A gente só sabe que ele é um cara sádico, masoquista, que tá indo atrás de mulher. E as mulheres que ele não acha aptas para ele ter, o que, que ele faz? Mata com uma gravata. E é muito ineficiente, né? Porque ele mata com a gravata e deixa a mulher, dissolve o corpo dela com gravata e tudo. E aí ele tem que comprar novas gravatas. Não faz sentido! Quer dizer, você não é um psicopata, né? E ele tem um broche, sei lá que diabo é aquilo, um alfinete com R de husky, que ele sempre usa nas gravatas dele. E aí tem um momento que ele deixa no paletó e quando ele faz uma outra vítima, que eu não vou falar ainda quem é, pra não dar spoiler, o que que acontece? A vítima segurou e levou o alfinete com ele. E aí temos uma cena longa de 20 minutos tensa e nojenta, e assustadora, não sei que diabo que é aquilo, dele tentando recuperar esse broche, não, e aí quebra, é uma cena sensacional. O investigador e a mulher dele, pra mim, são as melhores coisas desse filme. Os melhores personagens, pronto, recapitulando. Porque, cara, a mulher dele, dominada pela cultura francesa, por essa paixão pela cultura francesa, ela começa a fazer um bando de comida aleatória pra ele. E são cenas nojentas e engraçadas ao mesmo tempo, que pra mim só ajudam mais a catalogar esse filme como um filme de terror. Porque, poxa, aquelas comidas. Gente, eu fui assistir esse filme, eu ainda não vi almoçado. Eu desisti de comer por causa das comidas que essa mulher faz. Tem umas duas cenas que ela aparece. Uma que ela faz uma gororoba ali com polvo, lula, bacalhau, sardinha, ovo, uma baboseira lá, caviar. Gente, aquilo é nojento. Outra vez que ela aparece, ela faz pé de porco pra ele. Pé de porco, sim.
Eu quase morri olhando isso. Na minha garganta fechou. Eu nunca senti tanto nojo assistindo um filme. Nem A Mosca do David Cronenberg me deu tanto nojo. Só pra você ter uma ideia. Mas assim, são cenas que servem de alívio cômico também. Eu gosto, eu gosto. Assim, a trama investigativa desse filme, ela não é a coisa mais instigante do mundo. Nossa, que legal, olha. Não, porque primeiro, você já sabe que é um assassino. Então, é isso. Não é uma coisa muito instigante, né? Mas você quer que o cara se dê bem. Só que ele é um bruto, ele é um boçal. Não tem como você torcer por um bruto daquele, aquele cara boçal pra caramba. Mas, né? Fazer o quê? O cara ia só se dar mal mesmo na trama. E eu acho maravilhoso isso. A direção desse filme, pra mim, ela não é ruim, mas ela é um pouquinho descaracterizada também. Mas isso é explicado, porque a mulher do Hitchcock passou mal, então ele teve que voltar lá para os Estados Unidos e deixou um bando de encarregado incompetente dele cuidando da direção do filme. Então, dá pra perceber, infelizmente. Frenesi, ele fez um sucesso na época do lançamento dele, mas eu não preciso nem dizer que hoje ele é totalmente desconhecido e metade das pessoas que assistiram ele odiaram. Mas é aquilo, eu tô pensando até em fazer um vídeo sobre isso, sobre... Meu Deus do céu, meu gato acabou de me assustar. Sobre essa questão, mas o que que acontece, gente? As pessoas vão assistir um filme do Hitchcock tendo na cabeça filmes como Janela Indiscreta, Psicose, Um Corpo que Cai. Gente, isso é errado, isso é errado. Porque nem sempre o Hitchcock vai mandar uma obra-prima suprema do cinema. Nem não dá. São 55 filmes. Você acha que todos são lendários, são obras máximas do suspense? É claro que não. Aí eu sempre. Porque isso acontece com todos os diretores da face da Terra. John Carpenter, José Mujica Marins, David Cronenberg, todos. As pessoas vão assistir qualquer filme desse cidadão com uma obra-prima dele na cabeça. E aí você vai assistir Frenesi esperando um filme como Um Corpo que Cai e se ferra. E se ferra totalmente. Porque o que que acontece? Esse filme aqui, ele entretém. Eu mais uma vez vou dizer, ele é bom, ele realmente é tenso, ele dá medo realmente em alguns momentos. Ele tem uma direção, mais ou menos ali, coisa. A trama pode não ser grandes coisas, mas é legal, apesar dela ser um pouco desconexa em alguns momentos sem sentido. Mas é legal de ver, tem os seus alívios cômicos. É bom, mas não é uma obra-prima, como o pôster do filme vem dizendo. Frenesi, uma obra-prima chocante. Não, gente, não é uma obra-prima, é chocante, mas não é uma obra-prima. E nem o filme mais violento do Hitchcock. Nem o filme mais violento do Hitchcock. Como eu já disse, eu gostei desse filme. Eu gostei muito dele. Mas ele não figura na lista dos meus prediletos. Mas mais uma vez eu tenho que dizer, ele é um filme subestimado. Agora vamos voltar um pouco aqui para a trama. O Husky, não ironicamente, ele é amigo do nosso protagonista rabugento, que é amigo maravilhoso. Mas eles quase não têm cenas juntos. Eles aparecem no início do filme pra nunca mais. Pra nunca mais. E aí, enquanto o Husky tá matando uma galera e uma banda de mulher aí aleatória, incluindo a ex-mulher dele, o nosso querido protagonista tá levando culpa, o nosso protagonista tá sofrendo, né? Ele tá andando por aí, tendo que fugir, ele vai se hospedar na casa de uns amigos, aí a mulher chata desse, uma mulher insuportável, até eu matava aquela mulher se fosse eu. Ela fica, não, você é um assassino, você não presta, você matou a... Esqueci o nome da mulher dele, também não importa, também não faz nada na trama mesmo. Ah, você não sei mais o que, e tralalá, você não sei mais o que, e tralalá, mulher chata. Por que, que o Husky não matou logo essa infame de uma vez? Só que nesse meio tempo, eu acho muito legal, porque o Husky ele tá nativa, mas não acontece nada. É nada. E é uma coisa bizarra. Vamos aqui, voltando um pouco. A primeira morte, que no caso é a mais chocante, é a da mulher dele. Desculpa por estar... Gente, desculpa pela aleatoriedade, é porque eu não faço nada com roteiro. Então, me desculpem se uma hora eu tô falando de uma coisa da trama mais pra frente, depois eu volto. Desculpem por isso, mas é isso. Me perdoem. Quando o Husky ele mata a mulher, a ex-mulher do nosso protagonista, há um segredo. Ela fala, porque ela trabalha, a empresa dela é meio que
Tinder do Antigo Testamento. Ela, sei lá, cria encontros casuais. E ela fala: não, homens pra você não. Quer dizer, homens como você não arranjam pares. Não atendemos homens repugnantes como você. E eu, na minha opinião, achava que ela já sabia que ele era o assassino. E eu esperava isso. Eu passei a trama inteira achando isso. Até que no final a gente descobre não, que ele só gosta de mulheres masoquistas. Ou seja, ele é um sadomasoquista. E assim, que plot twist sem graça, porque eu não- custava dizer isso no início do filme. Ia fazer alguma diferença de, nossa, ele é um sadomasoquista. Oh, não, oh não. Pelo amor de Deus, dava pra criar um segredo muito melhor do que, olha, no final do filme a gente descobrir, ele é um sadomasoquista. OK, isso é muito importante pra investigação? Sim, é. Mas não é um grande segredo que você vai se importar. Não. Dava pra contar isso no início do filme e nada mudaria na trama. Aconteceria da mesma forma. E aí ele diz: você é o meu tipo de mulher. E quando ele tenta estrupar ela chega um momento que ela resolve não revidar. E eles são todas iguais. Pronto, matou ela. É uma cena tensa pra caramba. É muito tensa. E ele faz isso também com a namoradinha do nosso protagonista. E que mulher aterrorizante. É feia. A coisa mais aterrorizante desse filme. E aí, o que que vai acontecer? Ele mata. Não, mais pra frente, né? Quando o nosso protagonista tá alojado na casa dos amigos dele, que estão indo pra França, que vão pra França, ela tá voltando de lá. E aí o Husky aborda ela, estão conversando. Como eles já se conhecem, né? Fica implícito que eles se conhecem. Ele leva ele pro. Ele a leva para o seu apartamento. E a cena acaba com ele dizendo: você é exatamente o meu tipo de mulher. E aí já deu um gelo na espinha, porque a gente já sabe o que vai acontecer. É ruim. E assim, quando ele mata ela, a gente não vê. Ele coloca ela num saco de batatas e coloca num caminhão. E é legal porque o roteiro já deixa pra gente umas cenas antes dele conversando com um cara, com um caminhoneiro que tá levando batatas. É muito legal a conversa dele sobre batatas. E eu aprendi muita coisa sobre o comércio de batatas num filme de terror, viu? Terror também é cultura. E é essa tal cena que, né, o broche, né, que ele deixa ali, que ela segura ali o broche. E, gente, eu não sei se dá pra catalogar isso como jumpscare, mas eu levei um susto tão grande, gelei, minha espinha gelou, quando ele tem quando ele lembra que ele esqueceu o broche, que ele perdeu o broche, e ele lembra como que ele perdeu. E do nada a câmera joga na nossa cara a cena da mulher, que já é aterrorizante por si só, gritando no momento que ela está sendo estrangulada. E aí a gente tem uns flashbacks que são jogados literalmente em flash. E quando o primeiro flash apareceu, gente, eu levei um susto tão grande. Viram? Até jumpscare eficaz esse filme tem, viu? É aquilo que eu disse, ele é subestimado. Ele pode ser bem fraco na filmografia do Hitchcock. Pode. Mas ele consegue ser muito melhor que muito filme de suspense e terror que são lançados hoje em dia. E isso eu posso te garantir. Essa cena dura uns 20 minutos e ela também é importante para a investigação. Porque quando o nosso protagonista finalmente é preso, como que ele é preso? Ele vai procurar o Husky. Cara, eu acho essa cena linda demais. O Husky, né, que eles são amigos, leva o Husky pra casa. O Husky leva uma valise, bolsa, sei lá que diabo era aquilo, pra ele. Ele disse: ó, são as roupas que você pode. Quando o Husky vai, ele liga pra polícia, demora uns minutinhos. A polícia vem e prende nosso protagonista, que é culpado de prisão perpétua. Só que esse foi um dos maiores erros, foi o maior erro do Husky. O maior erro de todos. Porque o que acontece? O investigador, ele ouve o protagonista, que eu esqueci o nome dele, o Fred Mercury com desconto, e ele começa a investigar o Husky. E aí vai ligando os pontos. O caminhão de batatas. Onde que o cara do caminhão de batatas parou? Sim, um único lugar. Não é? Tem essa. E só por causa disso, pronto, já descobriu. Já pegou. Sim, ele descobre isso, mas sem essa a gente tem uma longa cena de 10 minutos lá no almoço
bizarro e nojento da mulher dele. Não, perdão, gente, eu acho que é um jantar. Mas é uma cena legal, porque a mulher dele é claramente mais inteligente que ele. E, e finalmente eu chego num ponto que eu quero abordar, gente. Frenesi, ele é um filme que, apesar do Alfred Hitchcock ser considerado um machista, eu acho que ele é um filme sobre o triunfo feminino sobre o homem. O nosso protagonista ele mata mulheres porque ele não consegue ter mulheres com ele. Ele quer mulheres masoquistas, então ele não consegue ter mulheres. Então o que, que ele faz? Ele mata. Ah, mas isso é fenicídio. Não é feminicídio, é fenicídio. Ah, mas isso é fenicídio. E coisa. Não, mas pensem só. Dois, o detetive e a mulher dele, em alguns momentos, ela alerta ele sobre essa questão do assassino. E ele não dá ouvidos. E ela estava certa no final das contas. O próprio almoço, ele prefere mil vezes passar para aquela situação vergonhosa do que constranger a mulher dele. Olha aí, tem isso. Então, frenesi. Ah, sim, já me esqueci. O protagonista contra a mulher divorciada dele. Ele se divorciou dela e ela montou uma firma, o Tinder do Antigo Testamento, e tá ali super bem. Mas ele não, ele decaiu, teve que trabalhar no barzinho e agora tá sendo perseguido por metade da polícia dos Estados Unidos. Olhem aí. Então, Frenzy, ele é meio que um triunfo feminino sobre o masculino. E muita gente, na hora de assistir Frenesi, não percebe isso. E aí, o que que faz? Baixa o pau no filme e diz: nossa, que filme ruim, filme medíocre, que eu odiei. Ah, pelo amor de Cristo. Presta atenção nos detalhes também. É muito legal porque, tal como todos os filmes do Hitchcock, Frenesi, ele vai jogando pra gente pistas o tempo todo. Por exemplo, o quão incompetente essa polícia. O homem foi casado por 10 anos com a mesma mulher. Vai me dizer que em 10 anos ele nunca deu sinais de ser um psicopata assassino perturbado que mata pessoas com gravata. O cara mal tem gravatas. O cara mal tem gravatas. O cara usa a mesma roupa o filme inteirinho. Tanto é que ele pede para lavar num hotel, a única roupa que ele tem. É o hotel lava e ele pega de volta. Olha que coisa inteligente. Olha aí. Bem, voltando pra trama. Ele é preso, ele é condenado à prisão perpétua e quando ele tá indo pro presídio, ele se joga da escada para ir pro hospital. E aqui é mais uma sequência de cenas estúpidas que esse filme tem. Por quê? Porque ele foge do hospital da forma mais imbecil possível. Eu prefiro nem comentar. Assista, você vai me dar razão. E cara, tudo isso, gente, peguem aqui. Ele ser preso, o policial investigar o Husky, ele fugir do hospital, o policial saber que ele fugiu, o policial ir atrás dele, ele ir pra casa do Husky e para tentar matar o Husky, né? Ele vai lá, ele vê uma figura deitada na cama e taca o pé de cabra. Quando ele puxa, é mais uma cena de nudez, né? De uma mulher morta, estrangulada por uma gravata. E o oficial chega. Chegou! E aí, antes de ter algum diálogo, o Husky aparece subindo as escadas com um baú enorme. Tudo isso, gente, acontece em 15 minutos. Sim, exatamente. Em 15 minutos tudo isso acontece. Sim, é isso que você está ouvindo. E lembra que eu disse que a cena do jantar é eterna? Sim, a cena do jantar pega mais ou menos metade de tudo isso que acontece nesse filme. Quer dizer, nessa sequência aqui. É surreal. Eu fico até um pouquinho assustado. Porque é muito corrido. O filme tem um desenrolar mais ou menos lento, mas o final é muito, 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 muito corrido. E é muito forçado também. Acontece assim, o cara foi preso, eu vou investigar. Ah, peraí, ele parou aqui nesse tal café. E aí ele pediu uma escova para se coisar ali. E opa, tem cheiro de pó de batata. Então ele tava dentro do caminhão de batata quando a mulher foi morta. Ah, não, gente, não. Ok, é inteligente? Eu gostei. Mas não deu. A investigação do cara, por exemplo, apesar dela ser eficiente, eu acho corrido. É corrido. Ele chega lá na firma. Aí a secretária diz, sim, ele vinha aqui continuamente. Ele tinha fetiches sadomasoquistas. Daquilo que eu falei, né? Não, gente, não dá. A investigação desse filme, pra mim, é a coisa mais fraca. Ele funciona muito melhor como filme de terror e suspense do que como um filme de investigação. Gente, esse é Frenesi. É aquilo que eu já disse. Ele não é um filme muito inteligente, mas também não é um filme muito burro.
Eu gostei, me entreteu, mas é aquilo que eu já disse, ele é um filme que parece que não acontece nada. Ao mesmo tempo que ele tem uma trama ágil, ele tem uma trama vazia, é algo muito bizarro. Mas considerar ele um dos piores e mais fracos do Hitchcock também é um pouco pesado. Ao mesmo tempo que considerar ele um ótimo filme, um dos melhores do Hitchcock, também é muito pesado. Então, pra mim, ele tá no meio termo. Eu classificaria ele como um filme muito bom. Sim, ele é um filme muito bom. Tem seus problemas, é um pouquinho problemático, mas ele tem muitos elementos que eu gosto, tem uma trama muito envolvente e boa. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e compreensão. E até a próxima, se Deus quiser. Sr. Husk, não está usando sua gravata.